As verdades dos textos bíblicos. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, lemos: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Esta colocação, ela está limitada ao livro ou às profecias de Apocalipse. Mas como o Apocalipse descreve profecias de toda a Bíblia, então está contextualizado toda a Bíblia nestas profecias. Nas aulas de instruções e treinamentos para pregadores da palavra de Deus, dizemos que o pregador deve repassar para os ouvintes o que o escritor realmente quis dizer ao escrever o texto. Para nos ajudar nas interpretações dos textos bíblicos, usamos uma disciplina chamada hermenêutica, que significa a arte de interpretação de textos. Essa disciplina nos ajuda a transportar a cultura dos tempos em que a Bíblia foi escrita para o tempo atual. Até por volta do ano 1970, a cultura brasileira, por causa da Bíblia, era influenciada pela cultura oriental. Alguns exemplos: a candeia, forma de iluminação; o alqueire, caixa de medir cereais; moinho de pedras movimentados à mão ou à água; e outros exemplos da linguagem oriental bíblica. Hoje, a cultura brasileira é influenciada pela cultura norte-americana. Mateus 3, de 1 a 12. O que João Batista quis dizer ao citar o texto escrito por Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12? Usando a hermenêutica, vamos descobrir os significados de palavras e figuras usadas no primeiro século da era cristã, traduzindo-as para o nosso tempo hoje. No texto encontramos as palavras raças de víboras, uma figura alusiva aos fariseus e saduceus por causa das ironias e blasfêmias contra as mensagens relacionadas ao reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 7. Árvores produzindo frutos maus. Mateus capítulo 3, versículo 8. Esta figura é uma referência ao comportamento negativo dos fariseus e saduceus quanto aos projetos de Deus. A palavra batismo, Mateus 3,11. Em si, esta palavra não tem nada a ver com religião ou espiritualidade. Assim como o Novo Testamento foi escrito na língua grega, naturalmente usou a mesma cultura linguística. A palavra batismo no grego faz parte do vocabulário grego, que significa estar dentro de algo ou entrar dentro de algo. Alguns exemplos. Em grego, eu estou batizado na casa. Em português, eu estou dentro da casa. Eu faço um círculo no chão e entro dentro dele. Em grego, eu estou batizado no círculo. E em português, eu estou dentro do círculo. Mateus 3,11 diz que Jesus batizava com Espírito Santo e com fogo, ou batizará com Espírito Santo e com fogo. Lendo o versículo 14, descobrimos que João Batista disse que Jesus coloca o justo no reino de Deus e o ímpio no inferno. Mateus 3, versículo 14. Em sua mão tem a pá,
com a mesma limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro, e a palha queimará com o fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 14. A pá é semelhante à mesma que usamos para o trabalho de pedreiro. Eira significa uma área para a secagem de cereais, chamado terreirão. Como João Batista está aplicando as figuras ao reino de Deus, o trigo é a figura do justo e o celeiro é a figura do reino de Deus. A palha é a figura do ímpio. Salmo 1, 6, que vai para o fogo que nunca se apagará, aplicando-se ao ímpio no inferno. É isso que João Batista quis dizer em seu discurso como precursor de Jesus. O que Jesus disse sobre o sábado? Se observarmos os textos onde Jesus fez menção ao sábado ou do sábado, não vamos encontrar nenhum texto de Jesus confirmando a guarda do sábado. Em Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8, Jesus rebateu as críticas irônicas dos fariseus contra os discípulos sobre o colher alimentos no sábado. Mateus 12, versículo 1. Jesus argumentou que Davi e seus companheiros entraram no templo e comeram os pães da proposição que não lhes era lícito comer, a não ser os sacerdotes. Em tom de desabafo, Jesus citou os sacerdotes violando o sábado no templo e ficando sem culpas. Mateus capítulo 12, versículo 5. Nos versículos 7 e 8, Jesus disse que as misericórdias são maiores do que o sábado e que ele mesmo é o Senhor do sábado. Lucas 4, versículo 16. O texto diz que Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado, respeitando os costumes do sábado no Velho Testamento. Ele nem fez referência à palavra lei. Afinal, quando começou o Novo Testamento, isto é, o Testamento da Igreja de Cristo? O Novo Testamento começou com a morte de Jesus na cruz. A sua ressurreição e o Pentecostes da Igreja, esses foram fatos inaugurais do Novo Testamento. Até então, Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Para os cristãos de fato e de verdade, Jesus é o substituto da lei, pois na transfiguração, Deus Pai disse aos apóstolos: a ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. A questão não é a guarda do sábado, e sim a sabadolatria. Observem que o nosso objetivo nesta breve exposição foi transmitir o que os escritores dos textos queriam dizer quando os escreveu.